Abra comigo em Números, capítulo 12. Eu vou passar para vocês algumas referências, nós vamos ler essa referência. Números, capítulo 12, versículo 4. Amém? Logo em seguida, o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vocês três aí, vão para a tenda sagrada. Eles foram. E o Senhor desceu na coluna de nuvem e ficou na entrada da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e quando eles chegaram, Deus disse: agora escutem o que vou dizer. Quando há profeta entre vocês, eu apareço a eles em visões e falo com eles em sonhos. Com o meu servo Moisés é diferente, pois eu o coloquei como responsável por todo o meu povo, pois eu falo com ele face a face, claramente, e não por meio de comparações. Ele até já viu a minha forma. Como é que vocês se atrevam a falar contra o meu servo Moisés? Será que tem moral esse Moisés aí? Vamos lá, Êxodo capítulo 33, versículo 11. Vou dar a referência toda, depois a gente vai navegar. O Senhor Deus falava com Moisés face a face, como alguém que conversa com um amigo. Depois Moisés voltava para o acampamento. Porém Josué, filho de Num, o moço que era o auxiliar de Moisés, ficava na tenda. O Senhor Deus falava com Moisés o quê? Face? Vamos lá, mais uma referência. Deuteronômio 34, versículo 10. Eu vou dar as referências todas de uma vez e aí a gente navega com mais calma. Nunca mais apareceu em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor falava face a face. Amém? Irmãos, hoje nós vamos falar sobre Moisés. Nós vamos dar uma navegada na timeline de Moisés. Palavra chique, né? Na linha do tempo de Moisés. Mas antes de começar, eu gostaria de me apresentar. Amém? Algumas pessoas ainda não me conhecem. Eu sou o pastor Bruno. Sou casado com a pastora Kézia há 10 anos. Está ali. Tenho 3 filhos. Rodrigo, de 16, Giovana, de 8 e Luiz, de 3. Algumas pessoas aqui conhecem a Luiz e Trovoada, né? Inclusive ela está lá. E eu e minha família estamos aqui congregando na Belém há 1 ano e 3 meses. E há 8 meses nós servimos junto com a equipe de pastores. E também junto com os meus amigos do Ministério de Louvor. Glória a Deus. Como eu falei para vocês, a gente vai falar um pouquinho de história. Então eu preciso que você preste bastante atenção. A gente vai navegar na história. Ok? Para falar de Moisés, eu vou ter que voltar um pouco antes. Eu vou ter que falar de Jacó e José. Então vamos lá. Tudo começou numa trama entre os irmãos. Os irmãos mais velhos de José decidiram matá-lo. Até que um dos seus irmãos impediu e falou: não vamos matar ele, vamos vendê-lo. E foi isso que seus irmãos fizeram. Venderam José como escravo. E José foi escravo no Egito, mas o Senhor era com José. E Deus estava com José e dotou ele de alguns dons. E José foi crescendo, tudo que José fazia dava certo, o Senhor estava com ele. Até José chegar ao nível de governador do Egito. Então acontece uma fome terrível na terra, onde as pessoas morriam de fome. E os seus irmãos foram comprar mantimento no Egito. Então foi a vez de José tramar com seus irmãos. Mas só que a trama de José foi para colocar os seus irmãos na mesa, para que ele desfrutasse de tudo aquilo que Deus proporcionou a ele. É assim que a gente paga o mal com o bem. E José fez o seguinte. José, ele não só recebeu seus irmãos, mas ele tirou de Canaã toda a sua família. Ele trouxe seu pai, Jacó, ele trouxe todos os seus irmãos e a família dos seus irmãos de Canaã para morar no Egito, ok? José, ele preparou uma terra chamada Gósen, e nessa terra boa, ele colocou seu pai, seus irmãos e toda a família de seus irmãos. E aí a Bíblia diz uma coisa, a Bíblia diz, eu queria usar os adjetivos da Bíblia, e eu vou ler aqui, só para poder não perder esse adjetivo, que a Bíblia falou com... A Bíblia diz que eles cresceram, se fortaleceram e se multiplicaram.
toda aquela geração que foi morar em Gósen, da família de José, de Jacó e todos os seus filhos, toda aquela geração passou, o tempo passou. E a geração posterior cresceu, se multiplicou, ficou forte. E a Bíblia diz que eles tomaram toda a terra. E aconteceu com aquela família a pior coisa que pode acontecer com o ser humano. O que é? Perderam seu Deus de vista. A pior coisa que pode acontecer com o ser humano é perder a referência de quem é o seu Deus. Porque quando você perde a referência de quem é o seu Deus, você é um filho na posição de escravo. E é exatamente isso que aconteceu com a família de José que morava em Gósen. Era uma família forte, era uma família que cresceu, era uma família que multiplicou, mas perderam a referência de quem era o seu Deus. Então veio um outro faraó, e aquele faraó fez daquela família escravos. A partir daquele momento, eles não eram a família de José, eles eram um grupo de escravos, e Faraó escravizou aquela família. É exatamente isso que acontece quando nós perdemos a referência de quem é o nosso Deus. Nos tornamos escravos, escravos dos vícios, escravos da ganância, escravos dos nossos desejos, escravos de si mesmo. Quando você perde a referência de quem é o seu Deus, você esquece de quem Ele é. É exatamente isso que acontece. Então a Bíblia diz que eles trabalhavam, vou usar os adjetivos da Bíblia, eles trabalhavam arduamente. E a Bíblia diz que a vida deles era amarga. Eles viviam amargamente no Egito. Esse é o cenário para Moisés entrar em cena. E para piorar, Faraó ele deu uma ordem. Eu quero que assassine todos os recém-nascidos meninos, porque eu tenho medo. Se esse povo está crescendo desse jeito e está se fortalecendo desse jeito, eles vão se juntar com os meus inimigos e vão invadir aqui o Egito e vão me vencer. Então ele deu uma ordem. Eu quero que assassine todos os filhos homens. Eu vou parar de ler. Eu vou deixar Deus conduzir. Enquanto eu vou ministrando, enquanto estava ministrando o louvor, eu estava sentindo algo de Deus, que Deus ele está ministrando algo forte na Belém. Ele está mudando a identidade. Ele não está mudando a identidade, ele está trabalhando na identidade. Amém. Entrou pessoas aqui que estão gemendo, que estão escravizados pelos vícios, pelos desejos. Pessoas que gemem pelos seus filhos, mães que gemem pelos seus filhos, filhos que gemem pelos seus pais, esposas que gemem pelos seus filhos. Hoje o Senhor te trouxe aqui para dizer que você é filho, e Ele te trouxe aqui para dizer que você pertence a Ele, e nada vai tirar você do propósito dEle. Então esse é o cenário. Faraó manda matar todas as crianças recém-nascidas do sexo masculino. Então esse é um cenário. Então uma levita chamada Joquebede, ela tem um filho. E ela resolve esconder esse filho durante 3 meses, chamado Moisés. Agora, esse é um cenário de Moisés. Então aqui, meu irmão, a gente vai começar. Agora, em terminada a introdução, a gente vai começar a navegar. Aperte os cintos aí que a gente vai mais fundo. Nós vamos dividir a história de Moisés em 3 partes. Moisés viveu 120 anos. Vamos dividir a parte dele em 40 e 40 anos. Então a primeira parte em Moisés, ele nasce dentro desse cenário de morte e de desespero do povo, que perdeu a referência de quem é o seu Deus. Então Joquebede tem um filho. Então Joquebede, com medo de que seu filho fosse assassinado, ela tem uma ideia. Ela esconde seu filho por 3 meses e ela prepara um cesto. Ela cobre esse cesto com betume e fala com a sua filha Miriam: seguinte, a filha de Faraó vai se banhar no rio Nilo. Assim que ela entrar para se banhar, você vai pegar esse cesto com o menino, vai colocar no rio Nilo. Ok? E foi isso que aconteceu. Miriam chegou, e Miriam, que era sua filha, irmã de Moisés, colocou o cesto. A filha de Faraó, ela olhou aquele cesto, se compadeceu da criança que chorava, e aí então a Miriam chegou e falou: Senhora, a senhora quer que eu procure uma ama das hebreias para cuidar desse menino? A filha de Faraó: ok.
Então, Miriam foi chamar a própria mãe de Moisés, chamada Joquebede, para cuidar da criança. Está comigo? Eu estou tentando caminhar rápido, estou indo rápido para poder chegar ao ponto. Está comigo no cenário. Esse é o cenário de Moisés, os primeiros 40 anos de Moisés. Então, foi o que aconteceu. Joquebede cuidou de Moisés até ele crescer. Quando Moisés cresceu, a filha de Faraó adotou Moisés. Aí, meu irmão, Moisés era o playboy do Egito. Imagine o Moisés, ele era o playboy. Imagina ele sendo criado na casa da princesa, ele tratado como um príncipe. Amém? Moisés era aquele cara que tinha uma Ferrari e botava a Cassiane no alto-falante. Uma chuva diferente agora. Raíssa e Ravel. Minha vida foi uma procura. Imagina, tu dá essa imagem na sua... Pensa nisso aí, irmão. Pega essa imagem aí. Moisés com uma Ferrari na porta da igreja. Um alto-falante. Minha vida foi uma procura. Moisés tinha um PS5, irmão. Ô, glória. Tem os irmãos adolescentes dando glória aí. Ele tinha os irmãos. Ele tinha o último iPhone. Qual o último iPhone que saiu agora? Era o Moisés. Moisés tinha tudo isso. Era o playboy. Mas Moisés, ele foi criado com todas as mordomias e com a cultura do Egito, mas também com os princípios dos hebreus dados pela sua mãe. Não perca o seu Deus de vista. Não perca os princípios do Senhor. E Moisés cresceu, 40 anos. Então Moisés, ele testemunha um hebreu sendo maltratado por um egípcio. Então Moisés vai tomar as dores desse hebreu e ele mata um egípcio. Então Faraó descobre que Moisés matou aquele egípcio. Então Faraó procura matar. Procura matar Moisés. Então Moisés foge. Está comigo? Vamos entrar na segunda parte agora. Moisés já está com 40. Vamos para a segunda parte agora, ok? Moisés agora ele foge para uma terra chamada Midian. Um lugar longe, irmão. E ele chega em Midian, ele ajuda a filha de um dos sacerdotes de Midian, chamado Jetro, ou Reuel, em outras traduções. Então Jetro gosta de Moisés. E Jetro era um sacerdote de Midian. E chama Moisés para morar na casa dele. E além disso, ele faz o seguinte: eu vou te dar a minha filha para você casar. Então Moisés chegou na casa de Jetro, morava com Jetro, casou com Zípora e teve um filho chamado Gerson. Ele foi morar lá onde o gato perdeu a bota, casado com Zé Ninguém, com a coisa nenhuma, aquele que era o playboy do Egito. Ali Deus moeu Moisés, irmãos. Imagina, o cara que tinha todas as mordomias do Egito, ele tinha um PlayStation 5, irmão. Tem gente que está jejuando pelo PlayStation 5 aí. E o cara, ele ouvia Raíssa e Ravel, irmão, no alto-falante da Ferrari dele. Agora ele está morando com o Jetro, esquecido, longe de tudo. Deus moeu Moisés ali. Até que ele está lá, de boa, no Monte Horebe, cuidando das ovelhas do seu sogro. Está lá ele, de boa, cuidando das ovelhas, tal, pastoreando, né? E aí ele olha para um arbusto pegando fogo, uma sarça. 8 da manhã. E aí ele olha e fala, ok. E continua trabalhando. Está comigo? Não se perdeu, não? 10 horas da manhã, ele olha para aquela sarça e ela continua queimando. Meio-dia, ele olha para aquela sarça, continua queimando. Olha a sarça ali. Irmão, 4 horas da tarde, a sarça ainda está queimando. O arbusto, o mesmo arbusto ainda está queimando. 10 horas da noite, a sarça ainda está queimando. Ele falou, peraí, eu preciso ver o que está acontecendo. Então Moisés vai lá ver o que está acontecendo naquela sarça. E uma voz sai de lá, Moshe, Moshe. Alguém pegou a referência aí? Eu não vou fazer isso, gente.
Moisés, tira a sandália dos seus pés, que o lugar que você está pisando é santo. Alguns irmãos pegaram a referência, né? Então Moisés ouviu a voz, era o próprio Deus. Agora uma pergunta para você. Eu falo isso toda vez que eu venho aqui, que eu piso nesse altar, eu falo a mesma coisa, eu vou falar de novo. Por que aquela sarça, ela queimava e não era consumida? Porque o combustível dela é eterno. Qual é o combustível que você tem alimentado o seu fogo? Irmãos, você assistir o seu pregador nas redes sociais, no YouTube, é maravilhoso. Eu gosto também de assistir. Você assistir o ministério do momento é maravilhoso. Mas aquele fogo lá não vai te alimentar. Ele pode até te aquecer, você pode até queimar, mas é passageiro. O fogo que vai te queimar e não vai se apagar é o fogo eterno. É aquele fogo que quando você entra, tudo que você precisa, irmão, não é de um louvor novo, não é de um ministro novo, não é de uma revelação nova, não é de uma coisa nova, de um formato novo. Tudo que você precisa é de dentro para fora. Pastor, como que eu consigo esse fogo? Como que eu consigo queimar? Entra no teu quarto, fecha a porta e fala com teu pai em secreto, porque aquele que te vê em secreto te recompensará, e você vai queimar, e você não vai ser consumido. É de dentro para fora, irmão. Você não precisa de algo novo. Pastor, o que eu preciso fazer? Se tranca no teu quarto e fala: Deus, eu quero queimar. Fala comigo. É de dentro para fora. Pastor, me dá um exemplo. Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Por que aqueles homens, eles entraram num fogo e eles não eram consumidos? Porque aquilo que estava dentro dele queimava muito mais do que aquele fogo. E você pode aquecer a fogueira 7 vezes mais, mas você não será atingido. Você pode passar pelo vale, você pode passar pelo deserto, mas você não será queimado. Eu não sei você, mas esses dias na Belém eu tenho queimado de um jeito diferente. Não tenho muito me preocupado com protocolos. Eu falei: desculpa, gente, mas eu vou queimar. Eu acho que a turma do louvor entendeu isso. Glória a Deus. Tem um pregador, John Wesley. Toda vez que ele pregava, uma multidão ia assisti-lo. Ele pregava sem microfone, era lugares assim tomados de gente. As autoridades pararam aquele homem e falaram: o que está acontecendo? Por que as pessoas vêm te ver? Ele falou: não sei, eu só me coloco em chama e elas vêm me ver queimar. Eu não sei você, mas o Senhor está voltando para buscar uma igreja que ainda queima. Pode vir pandemia, pode vir o que for, mas o Senhor, Ele ainda continua queimando no coração daqueles que o buscam, daqueles que não desistiram. Eu sei que não é fácil, tempestade é difícil, mas é o Senhor que está à frente, e enquanto Ele estiver queimando no teu coração, pode vir tempestade, pode vir o que for, você vai queimar. Amém? Então, o Senhor, Ele dá um chamado para Moisés, naquele fogo, naquela fogueira, naquela sarça. Ele diz o seguinte: olha, aquele povo que me esqueceu a referência de quem eu era, eles simplesmente lembraram de quem eu sou. Eles decidiram clamar e eu ouvi o seu clamor. Vai lá no Egito, volta no Egito e tira o meu povo de lá. Aí Moisés fez aquilo que alguns de nós faz quando Deus chama. O que, pastor? Dá desculpa. Um homem de 80 anos. E o Senhor chamou ele para essa peleja. E aí sabe o que Moisés diz? Ah, Senhor, eu vou falar, eles não vão me ouvir. Vou falar à toa. Eles não vão ouvir o que eu vou falar. Aí o Senhor fala: tá, mas vai. Ah, Senhor, eu sou pesado de língua. Tá, mas vai. Chegou uma hora que o nosso Deus se irou, irmão. Ele falou: faz o seguinte, você vai e vou levantar Arão para ir contigo, o seu irmão. E Arão foi com Moisés.
Eu vou correr na história, tá, gente? E acontece tudo aquilo que você já sabe, que eu não vou ficar aqui detalhando. Todas aquelas maravilhas, as 10 pragas, enfim, tudo aquilo que aconteceu, até que o Senhor ele dá uma ordem para o seu povo. Ele fala, olha, vocês vão pegar um cordeiro novo, você vai separar eles, vocês vão jantar esse cordeiro, e vocês vão pegar o sangue desse cordeiro e vai colocar nos umbrais das portas, porque o anjo da morte vai passar, e aquele quem tiver o sangue daquele cordeiro nos umbrais da porta não será atingido. Está comigo? Essa é a Páscoa. E foi o que eles fizeram. Eles comeram aquele cordeiro, eles colocaram o sangue nos umbrais da porta, e o Senhor tirou aquele povo do Egito. Agora a gente entra na terceira parte da vida de Moisés, com 80 anos de idade. Terceiro período. Amém? Então aquele povo, o Senhor levou eles para o deserto. Por que levou eles para o deserto? Porque é no deserto que Deus forja caráter. Ah, pastor, eu estou numa guerra, estou no deserto. É lá que você vai sair mudado, é lá que você vai sair transformado. É só no deserto que você sai transformado. Por que o Senhor levou ele para o deserto? Porque eles eram uma família de filhos na posição de escravo. Eles não perceberam que eles são um povo de Deus. Então o Senhor precisou levar eles para o Egito, para o deserto, para que eles entendessem. A Bíblia diz alguns termos que a gente usa na teologia, que é tabernacular com eles. Na verdade, irmão, a proposta de Deus, quando criou o ser humano, é só um: se relacionar com ele. Se alguém perguntar para você por que Deus criou o homem, você responde: para se relacionar com ele. O Senhor, ele descia da sua glória no jardim, e ele ia ter com Adão só para isso, só para ver. Ele fala: Adão, como foi teu dia? Como você está? O que você fez? A proposta de Deus o tempo todo com a humanidade é se relacionar com ela. Mas infelizmente o povo é obstinado e deseja, e é obstinado pelos seus desejos, obstinado pela ganância, obstinado por si mesmo, e perdem o seu Deus de vista. Então o Senhor precisou levar eles para o deserto, para tratar o coração deles, para ensinar eles. E a primeira coisa que o povo faz quando chega no deserto, sabe o que é? Murmurar, reclamar. Lembra que o pastor Léo, ele sempre fala isso, sobre a sopa de cebola? Quantos já viram o pastor Léo falando sobre a sopa de cebola? Exatamente isso. Eles preferiam ser escravo na mão do Egito do que ser um povo livre, tratado pelo seu Deus. Mas Deus precisava fazer eles entenderem que eles não são escravos, eles são um povo forte, uma família, uma nação. Mas o povo obstinado não percebeu que aquele que abriu o mar vermelho para que eles passassem a seco, aquele que fez a rocha brotar água, aquele que fez o pão do céu cair, eles não entenderam. Até que eles levantam um bezerro de ouro. Aí, irmão, Deus, ele se ira. Deus, ele se ira. Aí Deus chama Moisés, fala o seguinte: Moisés, chega, eu vou destruir esse povo. Eu vou fazer um restart. A mesma coisa que eu fiz com Noé. Eu vou acabar com todo mundo e vou começar tudo do zero da sua família. Vou deletar todo mundo. Por isso a importância de você ter um intercessor. A partir de hoje você vai entender o trabalho árduo de um intercessor. O quanto é importante ter um intercessor e ser o intercessor. Todos nós somos intercessores. Todos nós. Então, Moisés, eu vou falar um pouco sobre isso também. Então Moisés fala assim: não, Senhor, por favor, não faça isso. Não destrói, são teu povo. O Senhor tirou eles do Egito. Moisés intercedeu por aquele povo obstinado. Obstinado pelo conforto. Obstinado pelos seus desejos. Então o Senhor fala o seguinte: olha, ok, eu não vou destruir eles. Tudo bem. Moisés,
por que Moisés podia fazer isso? Ele era amigo de Deus. Ele falava com Deus face a face como quem fala com um amigo. Lembra do que nós lemos no começo? Então Deus ele dá uma outra proposta. Seguinte, Moisés. Eu não vou destruir o povo. Mas eu vou dar tudo o que vocês precisam. Eu vou dar comida. Vocês vão comer do bom e do melhor. Eu vou dar casa. A partir de hoje vocês não precisam se preocupar com Mastercard, com Visa. Não precisam se preocupar com a SEDAI. Não precisam se preocupar com a Light. Tem irmão dando glória aí? Não precisa se preocupar com as contas. Não precisa se preocupar com nada. Eu vou dar tudo para você. Não precisa se preocupar com nada. Mas eu não vou com vocês. O anjo vai com vocês. E aí? Sabe por que muitas pessoas gemem hoje? Porque escolheram isso. Decidiram ser feliz. Aprende um conceito, se você puder anotar aí. A felicidade não é um lugar onde se chega, mas é o caminho de como se vai. O melhor da viagem não é o destino, mas é a companhia. Lembra de Enoque que andou com Deus? Então Moisés ele chega e fala, agora foi ao invés do Moisés virar o Jack Chan, irmão. Pensa no homem virado no Jack Chan, foi Moisés. O quê? Quer dizer que o Senhor me tira lá de Midian, de boa, com a minha família, me leva para o Egito, a gente passa um perrengue lá no Egito, eu vou encarar Faraó de frente, para chegar agora e o Senhor fala que não vai conosco, como assim? Olha esse abusado, esse Moisés, é ou não é? Irmão, está tudo na Bíblia, tá? Depois as referências são aquelas que eu dei, Êxodo. Então, agora é abusado esse Moisés, é ou não é? Se o Senhor respirasse mais fundo, ele destruía o universo todo. Mas Moisés era amigo de Deus, ele falava com Deus face a face. Então, ele falou o seguinte, Moisés, se o Senhor não for, eu não vou. E outra coisa, eu não vou e ninguém aqui vai. Será que é abusado esse Moisés? É isso que ele fez. Aí o Senhor fez, tá bom. Ok, eu entendi. Sabe por que, irmão, Moisés preferiu Deus? Por que o Moisés preferiu o Senhor? Porque o nada com Deus é tudo. E tudo sem Deus é nada. Tem pessoas hoje que estão gemendo porque escolheram esse conforto. Tem pessoas que, eu tenho certeza que você já tentou falar de Deus para alguém, a pessoa falou, mas eu não faço mal para ninguém. Eu sou tão bonzinho, sou tão legal. Ouviu ou não ouviu? Mas quando você conhece aquele que tem a terra por estrado dos seus pés, que segura o universo na palma das suas mãos, aquele que tem as galáxias na palma da sua mão, que tem o seu nome escrito na palma da sua mão, aquele que conhece cada fio de cabelo da tua cabeça. Então Moisés, o Senhor decide recolher Moisés. E o Senhor, na tentativa dele se relacionar com o homem, aqui a gente encerrou Moisés, chegamos aos 120 anos de Moisés. E toda a Bíblia você vai ver Deus tentando se relacionar com o povo, de todas as formas, mas o povo está obstinado aos seus desejos, o povo está obstinado com a ganância, o povo está obstinado com si mesmo. Até que um dia Deus, já sei, eu tive uma ideia. Deus, ele sai da tua glória e pisa nessa terra. Aperta os cintos, que ele disse, a Bíblia diz o seguinte: e o verbo se fez carne e habitou no meio de nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Deus, ele decidiu levantar da sua glória e decidiu olhar o homem no olho. Falou, eu saí da minha glória para olhar nos seus olhos e revelar a você pessoalmente. Se você quiser saber como é esse Deus, olha para Jesus.
E Jesus é o Deus que chora. E Jesus é o Deus que ri. O nosso Deus é um Deus pessoal. Muitas pessoas se relacionam com Deus de uma forma muito abstrata. Isso é difícil de entender, porque o nosso Deus é um Deus pessoal. É um Deus que chora, é um Deus que ri, é um Deus que se alegra. Aleluia. É um Deus que morre. Mas a Bíblia diz que Ele morre e Ele desce no Hades, os lugares mais profundos da terra. E Ele pega a chave da morte. E Ele expõe a vergonha a principados e potestade. E Ele pisa na cabeça da serpente e a promessa se cumpre. Do ventre da mulher nascerá um que pisará da cabeça da serpente. E é por isso que o Senhor não destruiu, o nosso Deus não destruiu a terra com Noé e nem a família de José em Canaã. Porque havia uma promessa sobre aquele povo. Pastor, e Moisés? Certa vez o nosso Deus, Jesus encarnado, nosso Deus encarnado, Ele chama 3 homens para orar. E Ele diz o seguinte: fiquem aqui que eu vou orar. Aqueles homens dormem. Por que eles dormiram? Porque a intimidade só cabe em 2. Existem 3 níveis de intimidade. Intimidade da casa, da mesa e da cama. E naquele momento o Senhor estava só Ele e seu pai, o seu Abba Pai. Aqueles homens não suportaram. Até que apareceu uma pessoa lá. No momento em que o nosso Deus estava orando, e Ele se transfigurou na frente daqueles homens, apareceu um homem. Apareceu Elias e 1.200 anos depois, Moisés aparece lá, diante daqueles homens, ao lado do Senhor Jesus. Eu vim aqui só para dizer uma coisa, irmão. Não perca seu Deus de vista. Todos os dias nós somos tentados a perder nosso Deus de vista. Eu ouvi uma frase, eu falei essa frase com o pastor Léo uns dias atrás, que essa frase é um pouco estranha, ela soa estranho, mas faz sentido. Que diz: o nosso maior inimigo é a nossa última conquista, porque nos deixa na zona de conforto. Então, não perca o seu Deus de vista. Entra no teu quarto, fecha a porta. Nós já estamos chegando no tempo do fim. Jesus está voltando nas nuvens. Alguns anos atrás, mais ou menos uns 15, 16 anos atrás, 16 anos atrás, eu era um cara extremamente amargo, frio e calculista, que não conhecia Jesus. E na minha casa eu fui o último a conhecer Jesus. Inclusive está aqui a minha irmã, meu cunhado, que naquela época já estavam na presença do nosso Deus. A minha irmã. E eu não conhecia Jesus. E eu era músico de rua. Trabalhava na rua como músico. E eu me lembro que não importa a hora que eu chegasse em casa, irmão, 3 da manhã, 4 da manhã, 5 horas da manhã. Toda vez que eu chegava em casa, eu abria a porta, a minha porta era fechada com... Era cadeado e uma corrente. Você abria a porta e ficava uma frestazinha assim. A hora que fosse eu abria aquela fresta, eu sempre via minha mãe de joelho. Todas as vezes que eu abria a porta, eu via minha mãe de joelho. Não importa a hora, irmão. Chegava 4 da manhã, 5 da manhã, e todas as vezes que eu abria, a minha mãe abria a porta, os olhos dela estavam vermelhos, porque ela chorava e clamava pela minha vida. Todos os dias, irmão, todos os dias. E ela era aquela mãe que ficava todos os dias: você tem que ir para a igreja, você tem que ir para a igreja, vamos, você tem que ir para a igreja.
Até que um dia ela parou de falar com essa boca e decidiu falar com essa boca aqui. E eu tive uma enfermidade. E essa enfermidade me fez refletir de quem era esse Deus que eu servia na minha infância e tinha me afastado dele. Até que eu decidi visitar uma igreja. E o pastor, muito desafinado, ele cantava a música. Faz si maior. Eu vi Jesus, Jesus me viu, no mesmo instante me redimiu. Jesus me fez sorrir, cantar, me fez chorar de emoção, e desde então posso dizer que em Cristo me salvei. Eu me lembro que eu fechei os meus olhos naquele momento, naquela igreja, há 16 anos atrás. E quando eu abri os meus olhos, eu estava no meu quarto, numa poça de lágrimas. E nunca mais fui o mesmo. Eu olhei para minha mãe e falei, valeu a pena. Mãe, não desista dos seus filhos. Não deixa de ser um intercessor da sua casa. Se coloca na brecha pela sua família. Não desista da sua casa. Esposa, não desista do seu marido. Esposo, não desista da sua esposa. Não desista dos seus filhos. Porque vai chegar um dia que o nosso Deus vai olhar no fundo dos nossos olhos e vai perguntar, onde está o seu irmão? Lembra de Caim? Aí você vai falar, por acaso eu sou tutor do meu irmão? O Senhor vai falar, assim. A minha mãe faleceu em janeiro de 2017. Mas ela viu um homem de Deus servindo a Todo-Poderoso. Ela viu um pastor cuidando de gente e falando para ele que vale a pena servir esse Deus. O joelho da minha mãe era cascudo, era russo. Mas não vale, valeu muito a pena. Jesus está voltando. Podemos ouvir as suas pegadas no céu. E é impossível, é inadmissível você cruzar com pessoas que estão indo para o inferno e ser indiferente e ser insensível. Vai chegar uma hora que o nosso Deus vai olhar no fundo dos teus olhos e vai falar, cadê o seu pai? Quando você estiver lá na glória, eu sei que dói, irmão, não é fácil, mas não desista. Não perca o seu Deus de vista. Alimente o seu fogo no teu quarto. Alimente o seu fogo na tua casa. Peça a Deus estratégias. Peça a Deus sabedoria e discernimento para que você alcance Ele. Jesus está voltando e Ele está resgatando a sua igreja. Eu sei que nós estamos vivendo um tempo muito difícil na humanidade. Eu não vou falar nada sobre isso. Eu falei que ia subir aqui, não ia falar sobre esse tema. Esse tema está mais do que batido. Sobre vírus e pandemia ou qualquer outra coisa. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Que além de qualquer tipo de dificuldade que a humanidade está passando, a maior de todas elas é a indiferença ao nosso Deus. Pessoas que outrora serviram esse Deus, que amaram esse Deus e não conseguem mais ser como era antes. Eu sei que na caminhada a gente se machuca, irmão. Moisés que o diga. Moisés era o cara que a paciência dele passou dos limites.
mas era o cara que estava lá diante de Deus e se colocou na brecha pelo seu povo. Eu gostaria agora de orar por aqueles que não conseguem mais ser como era antes. Pastor, eu não consigo mais orar como eu orava antes. Eu não consigo ter mais força, eu não consigo mais ser como eu era antes. Eu gostaria que nesse momento você fizesse um exercício de visualização, para que você visualizasse aquilo que o Senhor vai para fazer na sua vida. Seja a libertação de um filho, seja a libertação do pai. Você tem um ente querido que está preso a um vício, preso a doenças emocionais, que estão magoadas, tristes, com pessoas, com instituições. Coloque essas pessoas agora. Começa a dizer nomes. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora intercedendo, nos colocamos na brecha assim como Moisés e clamamos: Senhor, entra com providência nessa hora. Nós como igreja, o Senhor nos deu uma chave, que é a chave que quando abre ninguém fecha, e quando fecha ninguém abre. Então, Senhor, em nome de Jesus, nós oramos agora por aqueles que estão gemendo. Nós oramos agora pelos intercessores que estão fracos na caminhada, que ficaram sem fôlego. Nós clamamos agora: sopra um fôlego novo agora, sopra um fôlego novo agora nessa mãe, Senhor. Sopra um fôlego novo nesse irmão, Senhor. Sopra um fôlego novo, Deus. Você que ora pelos seus pais, você que quando chega em casa, você vê seus pais aprisionados no vício, aprisionados no vício da bebida, das drogas. Pai, em nome de Jesus, nós entramos e clamamos agora pela libertação deles agora. Nós oramos por esses intercessores, para que eles sejam revestidos de autoridade, para que eles sejam revestidos de força, de sabedoria, de discernimento, de entendimento, de estratégias espirituais, para que eles entrem em lugares onde os seus olhos carnais não conseguem, mas o Senhor pode, o Senhor consegue. Vai agora, toca neles agora, Deus. Pai, tem pessoas, Deus, que nesse momento estão se arrumando para se encontrar com pessoas que estão levando elas à morte, levando elas ao vício. Influências, Senhor, que estão levando à morte. Deus, em nome de Jesus, nós clamamos agora: fortalece os seus filhos para que eles não se cansem, para que eles corram e não se cansem, que eles voem como a águia. Entra agora com providência e arranca toda a raiz de amargura. Pai, pessoas que foram feridas nas suas emoções, que não conseguem romper na sua vida, pessoas que não conseguem ter um casamento, romper um casamento, pessoas que não conseguem romper na vida profissional, porque a sua vida, a sua alma está amarrada, está agarrada. Em nome de Jesus nós clamamos agora. Recebe no teu coração. De tudo que você ouviu aqui, eu só peço uma coisa para você. Em nome de Jesus, não perca o seu Deus de vista. A Bíblia diz que Ele vem como um ladrão. Ninguém sabe quando vai ser. É capaz de nós, quando saímos daqui, Ele já vir levar sua noiva e ninguém sabe. Eu não sei quantos estão ansiosos, mas eu estou ansioso. Porque Ele vai nos levar para um lugar onde não haverá mais choro, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais sofrimento. E nós estaremos com Ele para toda a eternidade. Como toda boa história de amor termina, o noivo encontra com a noiva, eles se casam e vivem felizes para sempre. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos. Que Ele repouse a sua paz, o seu shalom, a sua graça, a sua bondade, a tua misericórdia, que se renova todos os dias. Que Ele levante o rosto sobre ti e te dê shalom. Que Deus te abençoe e te leve em paz e segurança. Deus te abençoe.